E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre as generalidades da coluna vertebral. Então, nós sabemos que a coluna vertebral é uma área muito nobre do ser humano, né? E agora nós vamos entender um pouquinho mais sobre as suas generalidades, né? Então, eu vou pegar aqui minha coluna para ficar mais fácil aqui passar para vocês a nossa ideia de coluna vertebral, tá bom? Então, vamos lá. Nossa coluna vertebral, ela é composta por vários ossos, pequeninos ossos, que vão aumentando desde a sua base perto da parte cervical em direção à região lombar, ok? Então nós temos aqui as chamadas curvaturas, né? As curvaturas da coluna vertebral. Então nós temos uma curvatura em lordose na região cervical, depois em cifose, né, na região torácica, depois novamente em lordose na região lombar e no final uma outra cifose na região sacral. A região cervical, ela vem logo abaixo do crânio, então vocês veem o crânio aqui, e logo abaixo do crânio, essa região cervical, que geralmente é composta por 7 vértebras. Logo em seguida, nós temos a região dorsal, que é formada por 12 vértebras, certo? Depois nós teremos a região lombar, normalmente formada por 5 vértebras. Depois a região sacral, formada também por 5 vértebras, só que elas são fundidas uma ligada à outra. E depois o cóccix, que é a região final aqui da nossa coluna, que também é formada de 4 a 5 vértebras fundidas. E assim nós temos a parte óssea da coluna vertebral, certo? Então nós temos aqui, na coluna torácica, a generalidade dela é a parte que eu acho importante, é que nós temos também 12 costelas que são ligadas à região torácica, certo? Então nós temos aí as primeiras costelas que têm uma ligação direta com a região do externo aqui na frente. Então elas emergem da região aqui da coluna torácica e se ligam diretamente a esse osso externo aqui anteriormente, esse osso grande que fica nessa região do tórax, do peito aqui na frente. Depois nós temos algumas costelas que não se articulam direto com o externo. Então as 7 primeiras elas têm uma conexão direta com o osso externo. As outras 3 têm uma conexão com a parte cartilaginosa e vão ter conexão com o externo por essa parte cartilaginosa. Depois as 2 últimas costelas nós chamamos de costelas flutuantes que não têm conexão direta com esse osso anterior que chama externo. A região cervical, ela é muito importante porque ela que coordena a nossa visão, né? Ela que sustenta o nosso crânio. Então, ela coordena nossos sentidos aí na região horizontal, né? Então, ela dá um posicionamento adequado para a nossa cabeça e também ela recebe e também tem conexão direta com o nosso labirinto. Outra conexão importante é a nossa ATM, né? Nossa articulação temporomandibular tem essa ligação direta com a nossa região cervical. Não podemos esquecer também a região cervical, uma grande influência, né? Suas tensões, posicionamentos com a circulação craniana. Nós temos a artéria intervertebral que passa entre as vértebras e vai nutrir o nosso cérebro, então ela é muito importante, além das outras artérias e veias que estão localizadas nessa região cervical, é muito importante. Não podemos esquecer também das inervações que emergem da base do crânio, né? Os nervos cranianos que têm relação direta também, tanto com a cervical alta quanto a cervical um pouco mais baixa, que é todas as tensões que envolvem juntamente com o osso ióide, né? Então é uma região muito importante e muito nobre também. Outra região importante que não podemos esquecer, eu já falei das costelas,
né? Nós entendemos aí que as lordoses podem ter as curvaturas em lordoses, né? Que são a lombar e a cervical e a região lombar tem muita conexão com mobilidade, né? Já a região torácica e a região sacral com proteção dos órgãos vitais, proteção dos órgãos internos. Então, são muito nobres também, mas tem esse conceito mais assim, uma região de menos mobilidade. E elas protegem, no caso, pulmão, coração, entre outros órgãos aí, que são muito importantes, e a região de reprodução, que são protegidas pela região pélvica, região sacral. Então, cada uma com sua particularidade. Já na região lombar, nós temos as vértebras um pouco mais robustas, né? Os discos intervertebrais, né? Então, entre uma vértebra e outra vértebra, nós temos o disco intervertebral, e do disco, da junção de duas vértebras, nós temos uma inervação, e essa inervação vai ser responsável por várias funções aí, da onde ela é destinada, de qual caminho ela vai percorrer, né? Os órgãos, a própria vértebra, ela inerva também. No caso da região cervical um pouco mais alta, vai ter conexão com a cabeça e com o membro superior, e com os órgãos mais na região do local, ok? Na região torácica também, nós teremos aí conexões com as costelas, a inervação da própria costelas, e também a inervação simpática dos órgãos. Já na região lombar, nós teremos a inervação que vai para a região dos membros inferiores, então ela tem muita conexão, e também com as vísceras um pouco mais baixas, é a região mais pélvica, né? A região sacral também. Já a região sacral, a particularidade dela é que ela tem uma inervação parasimpática muito grande, como a base do crânio também, por onde emerge o nervo vago. Então tem essas conexões parasimpáticas. E nós não podemos esquecer que a região sacral, ela tem muita influência na mobilidade da região lombar, né? Então, por quê? Porque ela tem uma conexão muito grande com esses dois ossos, que chama ossos ilíacos, e esses ossos ilíacos recebem uma influência que vem lá do pé pelo encaixe da cabeça do fêmur aqui na fossa do acetábulo. Então, é uma região muito importante que, quando existem bloqueios entre o sacro e o ilíaco, provavelmente vão refletir na coluna lombar. E aí não é legal, porque pode trazer vários problemas a nível da coluna lombar. Então nós temos sempre que entender como estão essas influências que vêm lá do pé e podem interferir diretamente na coluna vertebral. Bom, esse foi um vídeo onde eu tentei explicar um pouco sobre as generalidades da coluna vertebral. Espero que você tenha gostado. Se conhece alguém que goste, que tenha interesse em aprender um pouco mais sobre a coluna vertebral, compartilhe com ele. Não aproveite para deixar o seu like, se você gostou, para se inscrever em nosso canal. E foi um prazer, e até o próximo vídeo. Valeu!